Olá pessoal, estamos de volta, nosso curso de InfraWorks. Agora nessa aula nós vamos falar do nivelamento aqui dos taludes, né? Inclinação diferente, material diferente. Mas antes da gente iniciar isso, na aula anterior a gente colocou a faixa adicional aqui e ficou bem, né, rústico aqui, essa transição do acostamento e tudo. Então a gente vai dar uma melhorada nisso aqui rapidinho antes da gente iniciar isso. Então o que vocês vão fazer? Clicar no projeto de vocês. Vocês vão clicar no componente que vocês querem trabalhar, né? Então você vai vir aqui, ó, e vai clicar aqui bem aqui no ponto, né? E vai determinar que aqui é o fim da transição. Então você vai selecionar isso e ele vai fazer uma transição do acostamento ali, que é o final do acostamento. Vai melhorar um pouquinho a aparência. Então tá aqui, ó. Ele fez a transição do acostamento, né? Então ó, fica um trabalho bem melhor, né? Então você está aqui, depois você entra na faixa adicional. Então a gente vai lá agora aqui. Então aqui vai ser o início, né, do acostamento depois do final da nossa faixa aí. Então você vai clicar aqui, ó. Ele tem até um trechinho aqui, ó. E aí você coloca aqui o começo da transição. E aí ele vai suavizar também isso pra gente aí, essa entrada no acostamento. Fica com a aparência um pouco melhor, né? E feito isso, a gente inicia agora nos taludes aqui, ó. A gente vai mostrar aí o que você consegue fazer, né? Então beleza, tá aqui, ó. Você tem essa suavização também final da faixa e o início ali do seu acostamento novamente. Então, feito isso, a gente pode iniciar aqui agora o nosso assunto de hoje. Então, ó, a gente pode trabalhar tanto aqui nesse aterro quanto nesse corte. Vamos começar aqui nesse corte. Então, ó, se você quiser trabalhar e mostrar, por exemplo, aqui que nesse corte, você vai ter um corte em rocha aí, precisa de uma inclinação diferente nesse corte e mudar esse material para representar rocha ou uma outra coisa. Então você vai clicar nesse talude, né? Clica uma vez no nosso projeto, você clica de novo, ele vai selecionar o talude, certo? Você vai clicar com o botão direito e dividir nivelamento. E aí, ó, ele te dá aqui, se você quiser só dar um clique, um duplo clique, ele vai cortar o trecho em duas partes, mas não é o que a gente quer. Então eu quero dizer aqui mais ou menos, ó, daqui até aqui, esse nivelamento vai ser diferente. Então selecionei, dou um duplo clique, ele vai deixar essa parte para a gente aqui selecionável a parte do outro trecho de talude. Então vou só esperar ele atualizar, né? Toda vez que você faz uma edição no seu projeto, como ele é um projeto inteiro, né, ele recarrega, né? Seria um rebuild lá no nosso civil. Então a gente aguarda aqui um pouquinho. Então, legal. Aí, então a gente tem aqui, ó, esse talude separado do resto do trecho, né? Então tá aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser deixar esse corte mais em pé aí, por exemplo, eu vou colocar aqui um 0.5, um exemplo. Ele vai deixar o corte mais levantado, né? Vamos esperar ele dar uma atualizada. Ele está atualizando o nosso projeto. Então ele alterou essa inclinação aqui, né, do nosso projeto. Ele deixou o corte mais em pé. E aí você pode, por exemplo, mudar o material desse trecho. Vamos selecionar aqui de novo, que ele perdeu a seleção, né? Então esse trecho aqui,
você quer mudar o material. Então eu vou pegar aí e colocar, por exemplo, aqui, só para a gente ter um exemplo, esse aqui, ó. Eu vou dar um OK aqui. Então, ó, a gente tem aqui, ó, que esse, tá vendo aqui, ó, esse trecho aqui, ele vai ter um material diferente e uma inclinação diferente de corte. Você consegue ver a diferença na inclinação justamente pela transição aqui, tá vendo? Ele ficou com uma mais em pé e a inclinação 1 para 1 normal aqui. Vou ver se eu mudo melhor, botar outro material aqui para ver se fica melhor. Ficou um cinza só, né? Não ficou muito legal, né? Você pode, vamos mudar aqui. Eu vou colocar esse aqui, vamos deixar mais escuro. Só para ficar bem destacado. E aí agora o que a gente precisa mexer é nessa transição, né? Para ela não ficar tão bruta assim, tão... Esse corte aí na diferença de inclinação, a gente precisa inserir ali uma transição para ele ajustar o talude bonitinho ali e fazer a transição entre eles, né? Então agora ele destacou bem aqui, né? Deu uma diferença legal. Então, tá vendo que aqui você tem a transição, ó. Você tem a inclinação de 1, né? Ó, tem um degrau aqui, então vem na inclinação e faz esse... Você pode vir aqui, ó, selecionar esse nosso talude aqui. Você clicou uma vez, depois você clica de novo, ele seleciona. E você vai ver que aqui, ó, bem na divisão, ele tem até uma marcaçãozinha ali. Tá aqui. Você clica com o botão direito aqui, ó, adicionar transição. Você clica, ele faz a transição sempre para dentro, ó. Então é do ponto que você cortou para dentro. Então aí você se atente a isso. Você fala, não, eu queria que fosse daqui para fora. Então você vai ter que clicar o seu ponto mais adiante. Eu vou clicar aqui, ó, para ele fazer a transição aqui. Esperar ele carregar, ele vai fazer a transição desse nivelamento para a gente. Então ele fez a transição nesse lado aqui, né? Então você vai ver, ó, tá vendo como fica bem mais suave aqui a transição, ó. O projeto fica mais bem organizado e representado. E aí você vai e faz do outro lado também, né, para ter uma coisa mais homogênea aí, né, mais bacana. Então vem aqui de novo, ó, bem aqui na divisão, botão direito, adicionar transição. Aí você escolhe aí um ponto, mais ou menos aqui. Ele faz essa transição pra gente. Aí você tem inclinação diferente, pode pôr material diferente e fica bem interessante. A gente ainda não tem no InfraWorks, seja essa versão ou outra, a opção de fazer banqueteamento, né? Eles ainda não colocaram isso, não sei se eles estão trabalhando nessa ferramenta, mas seria a gente alterar esse nivelamento aí e colocar banquetas aqui, né? Então você ter uma inclinação até um certo ponto, colocar uma banqueta. Quem sabe no futuro próximo aí a gente não tem novidades. Então fez a transição aqui, ó, foi bem suave. Então a gente colocou aqui, ó, uma inclinação diferente, né? E um material diferente nesse corte. A gente pode fazer aqui no aterro, vamos dizer que a gente tem uma região de solo mole aqui e precise de um talude mais deitado aí, né? Então é a mesma forma, né? Então eu vou selecionar aqui o nosso projeto, selecionar aqui o talude. Então eu vou vir aqui, ó, vou dividir esse nivelamento, vou deixar bem aqui no cantinho e vou colocar ele até aqui mais ou menos. Vamos esperar ele dar uma carregada aqui e aí a gente pode alterar essa inclinação aí.
Então fica bastante fácil aí de mostrar essas variações de talude nas regiões, né? Ficou bacana de trabalhar isso no InfraWorks. Então, vamos lá, eu venho aqui, né? Seleciono meu talude. Então ele está ali, eu posso mexer aqui, por exemplo, vou colocar 3 para 1. Ele atualizou aqui a nossa inclinação, né? Então, vocês vão ver que ficou um talude mais deitado aqui, ó, tá vendo? Então agora é aquela mesma coisa, você pode mexer no material, faz as transições e você tem um outro projeto aí mostrando de forma bem eficiente essas variações de inclinação. Aqui a gente pode aproveitar e já colocar as transições, né? Então eu vou já colocar a transição aqui. E aí vamos para a transição do outro lado. Você viu que você pode aqui, ó, arrastar elas aqui e conseguir posicionar a transição em um local diferente, do jeito que vocês preferirem. Então aqui eu vou adicionar uma transição aqui também. Então tá aqui. Então tá aqui, ó, ele fez a transição, né, do meu talude. Então eu tô com ele aqui, ó. Aqui ele ficou dessa forma, porque como a gente deitou o talude, a nossa faixa de limite de nivelamento aqui, ó, então ele encerra ali. Então se eu colocar, por exemplo, 70 metros, ele vai aumentar isso aí e vai dar uma ajustada naquele talude. Isso tudo vai influenciar na sua faixa de domínio, que a gente depois vai colocar ela aqui. Então ele termina, ele faz esse ajuste ali, né, para o talude cair certinho no terreno, ó. Então você tem aqui o seu talude, inclinação diferente, com a transição certinha. Então tá aqui, ó. Então você precisa indicar aí, por exemplo, pessoal de drenagem, precisa indicar um enrocamento, alguma coisa nesse talude devido a problema com água, essas coisas você consegue demonstrar aqui já. Então pessoal, eu queria mostrar para vocês essa parte aí desses nivelamentos. Se você quiser já nesse momento adicionar sua faixa de domínio, ela fica aqui na nossa opção que a gente já está trabalhando, faixas de domínio. Então ele abre aqui, ó, o método, né, forma livre, desenho paralelo, deslocamento da estrada, por exemplo. O deslocamento aqui, ó. Então ele vai seguir a linha de centro, né? Então você pode colocar o mesmo, então você vai pôr um valor. Então aqui, ó, diferente. Valores à esquerda e à direita do eixo, por exemplo. Se eu quiser colocar isso paralelo aí, então eu tenho 50 metros de faixa de domínio para cada lado aí. Você vai clicar no seu projeto, né? Então ele está ali com 50 metros, você dá um Enter. E ele adiciona essa faixa de domínio para você aí, ó. Então você tem uma faixa de domínio, né? E aí você consegue ver aonde você vai estar fora aí, onde vai gerar desapropriação, uma série de coisas. Então tá aqui, ó. Colocamos a faixa de domínio. Então nosso projeto está ganhando corpo aí já, né? Então ele coloca, tá vendo? Ela ao longo de todo o projeto, vai seguindo aí o seu traçado e você tem a sua faixa de domínio. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente volta a próxima aula, provavelmente para a gente falar de interseção. Vamos
verificar aí, mas eu acredito que seja, ou projeto de pontos, um dos dois. A gente se vê na próxima aula aí. Até breve.